Então, é isso mesmo, eu fui para uma rede mais estável. Boa noite a todos, obrigada por terem me esperado. Imagina. Boa noite, Lígia. Como eu estava falando aqui para todo mundo, eu estava te apresentando. É sempre um prazer falar com você, né? Muito bom a sua fala, o seu jeito de explicar, né? A sua didática, assim, a sua experiência profissional, o seu jeito de ver o mundo e de enxergar as oportunidades que nós temos, né? Vendo a tecnologia como uma coisa que pode nos ajudar, né? Não necessariamente como uma coisa que vai atrapalhar nossas vidas, vai deixar as pessoas desempregadas, que vai ser um terror. Né? Então, eu gosto muito da sua fala e do seu jeito de ver as coisas. Acho que vai ser muito bacana para quem está aqui. Vai abrir a cabeça de vocês de uma forma, vocês vão ver tudo de forma diferente. Então, Lígia, quer se apresentar, falar boa noite para o pessoal? Fica à vontade. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Natasha, acho que a gente conversou bastante, os formatos, vamos bater um papo. Eu acho que eu fiz uma mistura, tá? Eu vou ter uns slides aqui que eu queria trazer para eles, assim, lá para o meio da minha fala, mas de uma forma geral, vamos começar com essa apresentação, contando um pouco da minha história, um pouco da minha carreira, e aí eu abro um pouco e falo sobre o futuro do trabalho, o trabalho do futuro, que é essa jornada bem inerente ao que vocês fazem aqui, e a gente abre umas perguntas no final. Pode ser assim? Perfeito. Então tá bom. Pode, claro. Bom, eu acho que é bastante desafiador me traduzir hoje. Eu acredito que quanto mais você vai buscando aquilo que você mais gosta de fazer, menos óbvio fica aquilo que você faz. Mas, assim, eu gosto de dizer que eu sou uma pesquisadora e uma pensadora de futuros no plural, porque as possibilidades de cenários são muitas. Eu acabei fundando um ecossistema que trabalha muito com educação, experiências e principalmente pesquisa sobre cenários futuros, com recortes desejáveis, e acho que é aí que, de repente, as pessoas gostam bastante da minha fala, porque a gente gosta de combater bastante o efeito Black Mirror, sabe, aquela coisa da distopia, sempre o melhor da tecnologia com o pior do humano. Mas isso é o que eu faço mais hoje, né, Nath, e desse lugar, muita coisa acontece. Pandemicamente, acho que como todo mundo, tudo que eu fiz se tornou bastante digital, né, nesse último ano e meio, e um certo limite aí no que eu faço, porque a pandemia para mim também foi sinônimo de maternidade, então eu tive uma filhinha em agosto do ano passado, ela está com quase um ano, então a coisa se misturou, gravidez, nascimento, primeiro ano, dentro desse processo pandêmico. Então eu acho que eu tenho essa realidade atual, né, de carreira barra desafios de vivê-la, e aí tem uma história grande, né? Eu não sei até onde você quer que eu volte, Nath, mas tem uma história grande de carreira que me trouxe até aqui. É legal. Lígia, só para as pessoas que estão aqui, muita gente está em fase de escolha profissional, né? Eu queria saber se você, aos 16, 17 anos, tinha noção, né, da profissão que você ia seguir, da carreira que você ia ter. Como foi esse processo de escolher qual caminho seguir? Maravilhoso. É muito difícil aos 16, 17 anos você ter que tomar algumas decisões, mas eu acho que hoje já está muito mais na cabeça de todo mundo que nada vai durar para sempre. Quando eu tinha 16, 17, isso ainda era uma verdade, então era meio determinístico aquilo que você, de repente, decidiria viver e você viveria por bastante tempo. Eu posso dizer que eu não tinha, eu levei bastante tempo para tomar uma decisão para entrar na faculdade, eu entrei na faculdade com 23 anos, exatamente porque eu não tinha certeza do que eu queria. Eu tinha já os anseios, acho que quem era a Lígia já estava lá, né, quem eu me tornei hoje, mas tem muito daquela que queria um trabalho que permitisse que ela viajasse no mundo. Então, antes de fazer faculdade, nesse período entre os 17, 18 e os 23, eu fiz todo um curso de comissária de bordo, porque já que eu gostava de viajar para o mundo, ia ser, então, comissária de bordo, né? É sensato. Até eu fazer a sobrevivência na selva e ver que, olha, aquilo não era para mim, entendeu? Nesse período eu já dava aulas, porque de alguma forma eu precisava gerar alguma renda para poder pagar minha faculdade, então eu dava aulas de inglês, e eu sabia que o inglês também seria um diferencial para a carreira, para aquilo que eu queria fazer, já que era uma carreira que me permitisse viajar no mundo. Então eu acabei fazendo isso por um tempo, eu fiz muito bem, então eu acabei me tornando coordenadora das escolas que eu lecionei, e aí foi minha primeira lição que eu só fui aprender acho que 10 anos depois, sabe? Você começa a fazer bem aquilo que não necessariamente é de fato o seu sonho, sabe? E aí você começa a ser promovida, as possibilidades começam a acontecer.
eu abri uma escola de idiomas aos 21 anos, então nesse período, entre os 18 e os 21, teve curso de aeromoça, escola de idiomas, eu fali um negócio aos 23 e fui para a faculdade. Então eu tive bastante experiência antes, mas já tinha lá uma característica. Eu gostava de educação, eu gostava de tecnologia e eu gostava de coisas que me levassem para o mundo. E aí foi natural eu passar a fazer um vestibular na GV, que trabalhasse com questão de gestão e, enfim, e carreiras internacionais. E lá eu entrei. E dali eu acho que foi um caminho natural para que eu pudesse, naquele momento, as boas carreiras estavam em grandes corporações, mas aí eu tinha já muito claro para mim que eu não faria qualquer carreira a qualquer custo, sabe? Porque eu já tinha meio que aprendido sobre aquela lição que eu ia entender 10 anos depois. Eu queria já nas indústrias que fossem mais próximas daquilo que eram valores meus. Então, por exemplo, não fazia sentido outras indústrias que não tecnologia ou cuidado. Talvez bancos, ou mercado financeiro, ou mercado de consultoria, ou qualquer outra coisa que talvez até desse mais remuneração na época, não fazia parte do que eu era, sabe? Então, eu fui muito restrita nos processos de estágio que eu fiz, e eu acabei sendo escolhida pela IBM, e foi uma carreira muito bonita ali. Mas também nesses aprendizados, eu entrei como estagiária de compras, até chegar onde eu quis mesmo, que era a área de marketing e comunicação, e eu acabei minha carreira ali sendo executiva de marketing para a América Latina de várias unidades de negócio, também foi uma questão de escolha, sabe? Talvez o primeiro passo não tenha sido a área exatamente que eu queria, mas eu sabia que o importante era estar lá dentro, e depois que você está naquele lugar que você está bem próximo daquilo que você gosta, você vai trilhando, e vai descobrindo que a gente é que nem uma cebola, tem muitas camadas, né? Quando eu achei que eu estava no topo do topo do topo, que foi em 2014, eu fui para 2012, eu tinha ido para a matriz da IBM, fiquei lá com o time de propaganda, que é a cereja do bolo dentro de marketing, ser líder de propaganda, né? Eu fiquei com os vice-presidentes, etc e tal, que eu volto, eu assumo as unidades de negócio aqui na América Latina, e eu achei que eu ia ficar ali por muito tempo, e aí começou a dar aquela insatisfação, né? Aí eu saio achando que então era uma startup, que eu tinha que estar... Fui para a startup de Los Angeles, trouxe a operação para a América Latina, e aí vi que também não era ainda tudo que eu queria fazer junto, e é onde o Voicers nasce, que é a junção daquilo que aquela menina já gostava, que era a educação, a tecnologia e a humanidade podendo ser conectada no planeta. Eu acho que hoje eu vi bastante realizada no que eu faço, mas já estava lá, eu só não sabia dar nome naquela época. E tudo foi importante para me fazer chegar até aqui, entendeu? Demais. Eu imagino como era a sua rotina, trabalhar na IBM, né, no marketing, na matriz, né, sendo um cargo desse deve ser fantástico, assim, o seu dia a dia. Mas mesmo assim, o trabalho do sonho de qualquer pessoa, né, chegou num ponto que você falou, não é isso mais que eu quero para mim, eu quero aprender outras coisas, fazer outras coisas, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que hoje, se eu olhasse para trás e tivesse que dar um conselho para a Lígia, com 17 anos, e talvez o conselho que eu daria para mim mesmo pode inspirar de alguma forma vocês, busquem se conhecer. Eu acho que quanto mais eu me conheci, mais eu vi que as minhas escolhas respondiam muito mais desejos externos ao meu redor, sabe? Eu nunca tive uma família que me forçou a fazer nada, mas só o fato deles ficarem felizes de eu querer ser executiva, sabe? Era uma forma de incentivo para eu continuar naquele processo, e não necessariamente eu queria ser executiva, né? Então, assim, desse lugar, eu acho que a minha maior orientação para essa Lígia mais jovem, ou para minha filha, que vai chegar aos 17, daqui 17 anos, é que a gente aprenda a entender quais são realmente as vocações que fazem feliz, né, que você acaba sendo feliz fazendo, sabe? A gente vai fazer muito tempo, 8 horas por dia, 5 dias por semana, por muitos anos da vida, é bastante tempo para se fazer aquilo que o coração não está cheio, sabe? Então, acho que a jornada de vocacional, de autoconhecer aquilo que é o seu talento natural, ajuda muito. Legal. E Lígia, no Voicers hoje, você estuda futuros, né? O que seria isso? O que você realmente analisa para conseguir analisar tendências, pensar nos futuros desejáveis, né? Quais os melhores caminhos para a nossa população, para a sociedade seguir, para a gente ser mais feliz?
Bom, eu acho que no Voicers a gente tem o compromisso de sempre mapear dois pilares, né? O pilar da tecnologia, porque é um ecossistema que trata de futuros tecnológicos, e o pilar de humanos, da humanidade. E isso talvez seja um pouco do nosso diferencial. A maioria, né, das agências de futurismo, enfim, dos ecossistemas que fazem isso, tem muita característica de olhar inovação, tecnologia. E a hora que a gente começa a ver que é uma dança, né, tecnológica, as tecnologias que estão ao nosso redor, a hora que elas estão massificadas, a gente pode usar em massa, né, ela acaba transformando muito quem somos, do trabalho, das relações, dos comportamentos, é uma dança. A gente percebe que esse segundo pilar é muito importante ser mapeado também. E aí, como a gente faz, né? Como é que se mapeia cenários? Você fica o tempo todo vivendo no futuro? Não, não. Para se mapear cenários, eu acho que tem assim, todas as linhas seguem você entender o presente, sinais fracos e fortes do presente, e aí sim projetar cenários futuros. E tem algumas técnicas para se fazer isso, mas basicamente aqui no Voice a gente gosta muito do preditivo, que é pegar aquele cenário que ele a humanidade é protagonista, as pessoas são protagonistas, e tentar retratar não aqueles cenários distópicos onde a tecnologia comanda tudo, e é uma situação super pesada, e sempre tem o controle da raça humana, e a gente tenta dizer que não, porque a tecnologia é neutra, e começa a mostrar que os humanos também estão ganhando uma consciência mais expandida. Então, as nossas leituras de cenário passam por todos os sinais, fracos e fortes, e aí jogando num processo desejável, positivo, preditivo. Perfeito. E o trabalho do futuro? Como é que você imagina que vai ser, né? Ou o futuro do trabalho também, não sei, fica meio redundante. Como é que você imagina que vai ser o nosso trabalho daqui a 10, 15, 20 anos? Tem como? Eu acho que aqui vale eu abrir os slides, sabe? Eu acho que tem um storytelling de uns 10 minutos bem trabalhado. Eu acho que a gente pode abrir esse slide e aí a gente volta com perguntas em cima disso, pode ser? Claro. Então, pera lá. Dá para compartilhar aí, né? Tá como pode também. Vou pegar uma janela aqui. Acho que vocês já estão vendo a minha tela, certo? Sim, já. Toda vez que alguém pede para eu falar de verdade sobre isso, tem muito a ver com uma provocação, né, que eu gosto de fazer em cima dessa pesquisa na linha de trabalho do futuro. A gente fala muito de futuro do trabalho, o trabalho do futuro, e eu acho que você trouxe já numa forma mais positiva do que a gente já coloca aqui, que parece que é só um trocadilho, mas não é, sabe? Eu acho que o futuro do trabalho, ele tem muito de exercício de presente estendido. Me explico. Que é isso, eu pego todos os cenários de carreira que eu tenho hoje e jogo tecnologia nela, e aí como isso vai impactar em cada profissão. Geralmente, quando alguém vem me entrevistar, eles querem esse cenário. E eu gosto muito de provocar trazendo o segundo cenário, que é o trabalho do futuro, aonde a gente considera os humanos usando as tecnologias e criando a partir delas. É muito comum a gente escutar que essa geração que está aqui nos escutando, 60% dos trabalhos que eles vão ocupar daqui 10, 15, 20 anos, não estão criados ainda. E aí parece que as nossas escolas são incompetentes, enfim, e não conseguem preparar os alunos para esse cabedal de trabalhos que não existem ainda. Não tem competência das escolas, a gente pode até questionar alguns modelos mais tradicionais, mas assim, de uma forma geral, não tem previsibilidade de quais são, porque as tecnologias que a gente está acostumado a ver falar, elas não estão maduras. E a gente só consegue criar os trabalhos do futuro com a massificação da tecnologia. Quando é que a gente imaginar que os nossos carros poderiam se tornar fontes de renda através de plataformas ou aplicativos como a gente tem hoje? Quando é que a gente imaginaria que as casas poderiam se virar hotéis se você colocasse lá naquele site de casas compartilhadas, sabe? Quem criou o Instagram imaginaria que tem gente ganhando dinheiro com stories, sabe? Então, assim, quem cria tecnologia vai só até a página 2. Ela massificada é que traz realmente a mudança na sociedade, nas economias e nas relações. Então, eu gosto muito mais de falar de trabalhos do futuro, e aqui a gente geralmente coloca uma parede de exemplos disso, para que
abra a cabeça das pessoas. Esse é um exercício das metodologias que a gente tem aqui, mas são só alguns do que a gente acredita que vai acontecer olhando o pilar tecnologia e humanidade. Então, a gente acha que vai ter designers de experiências virtuais, porque vão ter mundos imersivos acontecendo. À medida que a gente também sabe que tudo aquilo que a máquina não consegue fazer, que é de ordem de cuidado, de alimentação, de cura, de educação, de humanos, vai ser cada vez mais valorizado. Então, também vai ter o design de experiência culinária. E aí, essa experiência culinária pode ser com muita tecnologia, com pouca tecnologia. O fato é que tudo aquilo que a máquina não puder fazer com essa proximidade humana vai ser extremamente valorizado. Então, a gente também tem lá os humanizadores de marcas. As marcas deixarão de ser tão importantes para entender que elas serão feitas dos humanos que a representam naquela geração. Então, vai ter, de repente, uma pessoa em marketing ou em marcas que vai humanizar essa marca. A gente já vê algumas marcas se movimentando para isso. A gente vai ter agente de avatares, porque vai ter muita gente que vai botar avatar para trabalhar. A gente já tem tecnologia de 3D aí capturando o apresentador, o professor, enfim, o palestrante de forma muito perfeita e que possa falar em qualquer idioma, então essa pessoa vai poder botar o avatar para trabalhar. A gente tem o que a gente gosta muito de dizer aqui, que são os desmaterializadores de mundos. Assim que a tecnologia de óculos entrar, e ela geralmente vai entrar depois que a tecnologia de 5G chegar, a gente não vai ter óculos de realidade imersiva para todo mundo enquanto essa tecnologia não estiver massiva, porque a gente precisa delas para os óculos deixarem de ser óculos de mergulho, sabe, e virarem coisas menores, de repente, como esse que eu estou usando. E aí, a partir do momento que essa tecnologia imersiva, que pode ser pelo óculos, pela lente, por um canhão, enfim, trouxer uma camada digital em cima do mundo que a gente está acostumado, a gente vai ter muita gente reproduzindo esse mundo no digital. Então, sei lá, parte da minha sala hoje, ela vai ser decorada com quadros digitais que eu vou comprar, entendeu? Famosos até. Parte da minha decoração pode ser isso, parte da minha sala de aula vai ter uma ambientação onde a gente vai visitar espaços e tempos com o corpo inteiro, porque a tecnologia vai permitir que a gente entre na internet, não mais por janelas, mas com o corpo todo, né? Eu vou sentir ela inteira. Quem já experimentou um óculos, seja aquela montanha-russa, alguma coisa parecida com isso, já sabe que eu sinto com o meu corpo a internet, né? Aquele ambiente. E por aí vai, nós teremos analistas econômicos de mundos virtuais, porque assim como hoje a gente já tem muita coisa sendo comprada e vendida nos games, nessas próprias plataformas aqui digitais que nós estamos, lá também. Eu acho que vai ter muito mais, porque vai ser muito mais próximo daquilo que é a nossa realidade, né? A gente vai ter distribuidores de conteúdos que vão sair diretamente, talvez, dos seus pensamentos, que é o tal do Neural Freelancer. A gente vai ter curadores de memórias pessoais. Imagina essa quantidade de fotos e vídeos que a gente tira o tempo todo. Eu queria muito que alguém já me ajudasse a fazer a curadoria desse primeiro ano da minha filha, porque eu acho que eu tenho mais fotos dela de um ano do que eu tirei minha vida inteira. Vão ter pessoas que vão nos ajudar a transformar isso em lugares visitáveis, porque elas não vão ser fotos em 2D. Vão ser lugares em 3D, onde eu vou poder visitar de verdade, né? Essas memórias, que não vão ser só mais fotografias. A gente vai ter terapeutas de relacionamentos sinestésicos, ou seja, sinestésicos de corpo, mas é porque provavelmente vai ter relacionamentos já somente digitais. Teremos terapeutas que vão curar, talvez, alguns transtornos obsessivos, compulsivos, de lugares tecnológicos, então, desde realidades virtuais. Teremos também essa nova modalidade já acontecendo. Vai ter todo um design de personalidade de algoritmo de computador quântico. Eu não sei o quanto de vocês já ouviram falar em computador quântico, eles já existem, e eles não se parecem em nada, esses que a gente está aqui agora, na frente da telinha. Depois digita lá, computador quântico, e aí você vai ver do que eu estou falando. Teremos, então, treinadores de computador para a parte emocional do computador, né, ele poder ler emoções e minimamente copiar algumas. E tudo isso, né, alguns dos exercícios de profissão do futuro que ninguém está falando nas notícias ou nos jornais. A gente sempre fala aquela parte bem Black Mirror, né, eu pego o melhor da tecnologia, coloco o pior do que o humano pode fazer, seja ele totalmente bagunçado da cabeça, ou seja, ele simplesmente perdendo os seus trabalhos, entendeu? É verdade que nós teremos substituição de trabalhos? É verdade. É para todo mundo? Não é para todo mundo. E, de alguma forma, vocês que são nativos digitais, vocês vão ter algumas habilidades mais facilmente absorvidas
para observar essas profissões do futuro. Quais são as profissões hoje que não têm problema de empregabilidade? Vocês já ouviram dizer que desenvolvedor, por exemplo, aqueles que fazem códigos, ou aquelas pessoas que cuidam, né, do design, do e-commerce, ou dos sites que a gente está acostumado a entrar, essas pessoas não ficam sem emprego hoje, né? Aliás, nós tivemos uma falta de desenvolvedores nessa pandemia, porque já que todo mundo pode trabalhar de casa, eles já são trabalhadores de casa há muito tempo, o pessoal da Europa vinha e levava todos eles embora das empresas brasileiras que estavam pagando em euro, em libra, ganharam muito dinheiro e não ficaram nem um segundo com medo de não ter empregabilidade. Então, um pouco de você se antecipar, né, e de aprender sobre as tecnologias, que de repente as escolhas podem se aproximar, seja de uma área altamente tecnológica, seja de uma área altamente humana. Então, eu acho que um pouco do que eu queria trazer, né, nesses slides era passar por isso mesmo, sabe? Toda vez que tecnologia encontra pessoas, as tendências acontecem. E deixa eu voltar aqui para cá, para a gente poder voltar a conversar. Então, eu acho que um pouco do que eu queria trazer nesse momento sobre a provocação era isso, né? O quanto o público aqui, esses jovens, estão preparados para, de repente, tomar decisões de estarem, pelo menos, com a mente aberta para tudo que está chegando, sabe? Nossa, acho muito interessante essas profissões do futuro, né? E são coisas que já têm necessidade, né? Você falou do curador de imagens, né, de memórias, tal. São tantos arquivos, tantos documentos que a gente guarda de maneira bagunçada. Se tivesse alguém para organizar isso, que a gente conseguir acessar facilmente quando for necessário, seria fantástico. Então, são necessidades que a gente já consegue ver que a gente vai ter. Pode falar, Elinho. Não, só um comentário, né? Essa questão de tirar fotos de criança, eu acho que não existe celular com memória suficiente, né? Para ter de tanta lembrança que a gente tem. A gente também tem alguns sobrinhos aqui, eu acho que pelo menos 100 gigas aí do celular é foto de criança, e é exatamente isso. Tem que ter alguém para olhar isso aí, porque não tem onde colocar mais. É bem isso. Ô, Lígia, posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que você vê as formações hoje para essas profissões? Como é que você está enxergando as escolas? Que tipo de formação você acha que as pessoas deveriam, para onde elas deveriam olhar? Se a gente pode prever, assim, se a gente vai precisar de cursos de maior intensidade, com maior durabilidade, ou se a gente vai precisar de formações mais imediatas, se o que vai mandar são aspectos mais humanos, ou se são questões mais técnicas, tecnológicas. É possível falar algumas coisas a respeito disso? Super, ótima pergunta, Felipe, obrigada. Eu acho que tem essa geração, né, que são vocês estão no que a gente fala de cúspide da virada, né? Cúspide é um termo de astrologia, quem nasce no final da virada do signo, né? Tá um pé aqui, um pé lá. Vocês são esse pessoal, sabe? A cúspide da virada profissional, da educacional também. Eu acho que a gente vai ter cada vez menos, no futuro, a necessidade de ter uma educação superior formal. Porém, esse futuro não está entre nós ainda. Vocês vão ter que decidir nos próximos anos. Ou esperar ele chegar, que eu acho que ainda vai levar uma década, ou realmente tomar decisões por profissões, por estudar algo mais próximo do que vocês acham que vocês são. E como vocês já sabem que nada dura para sempre, ok também você fazer uma universidade agora, que te dá uma base. No final, o importante é vocês terem repertório de experiência, tá? E aí, desse lugar de repertório de experiência, a universidade é maravilhosa para te dar essas experiências. Talvez nem tudo que esteja ali te prepare para isso que eu acabei de contar, mas basicamente o primeiro passo vocês ainda são a geração que vão para a faculdade, né? De uma forma geral. Nesse segundo momento, é a geração também que vai ficar se questionando se tudo aquilo faz sentido, como vocês já devem estar se questionando, se o colegial faz sentido. Eu tenho uma adolescente aqui perto de mim, minha sobrinha, e eu vejo o quanto o ensino massificado para todo mundo igual faz pouco sentido para ela. E aí é onde eu acho que ecossistemas como o de vocês aqui, né, ajudam muito a dar repertório para além daquilo que é clássico na educação. Então, muitos de vocês vão optar pela faculdade. Qual que é o repertório para experimentar esse futuro já o mais rápido possível?
Então, óbvio, alguns dos cursos que estão à disposição, principalmente na área tecnológica, desenvolvimento, ciência de dados, inteligência artificial, todas essas coisas, para quem está no pilar tecnológico, nem todo mundo tem essa vocação. E eu não acho que as pessoas têm que ir lá estudar código porque é a profissão que talvez não tenha problema de empregabilidade, sabe? Esse é um erro que as gerações passadas tomaram. Mas também, se quiser seguir a trilha do erro, também não tem problema. O problema é vocês terem experiência. O ponto todo vão buscar repertórios, e aí esses repertórios estão talvez em cursos menores, sabe? O que a gente está chamando de pequenas graduações, ou as nanograduações, ou as pequenas certificações de coisas muito específicas, ou as jornadas de aprendizado que talvez não estejam encapsuladas dentro de 4 anos, ou 2 anos, ou 5 anos de um processo universitário. É importante vocês terem isso na cabeça, sabe? Ganhar repertório de futuro é uma responsabilidade de carreira de cada um, independente da universidade que esteja. Então, precisa pôr a mão nas máquinas mesmo, nas tecnologias que estão ao redor, vão buscar lugares. O Voices é um ecossistema que pode ajudar vocês, mas tem muitos, sabe? Tem a possibilidade de repente, fazer, quando a gente poder voltar a sair de casa, buscar os centros mesmo tecnológicos, centros de vivências humanas, porque eu acho que tem todo um lado de tecnologia humana também, né, que tem a ver com soft skills, que tem a ver com desenvolver mais resiliência, essa parte de sensibilidade, de intuição, que a gente pode trabalhar em outros lugares também, né? Como é que eu desenvolvo o meu lado humano? Eu acho que tem esses dois lados que cada um tem que tomar a decisão de buscar experiência e repertório. Muito bom, boa pergunta, Felipe, fantástica. E, Lígia, as tecnologias humanas, né, que você tem falado, o que realmente significa, o que é isso? Bom, eu acho que por muito tempo, as pessoas, ou melhor, por muitas gerações, as pessoas entenderam que o que quer que a gente trabalhe, a gente não tem que misturar com quem você é pessoalmente, né? Eu acho que a geração que está hoje trabalhando, que somos nós, enfim, né, os milênios / geração X, já fizeram esse trabalho de dizer, olha, isso está meio difícil de controlar, principalmente no mundo pandêmico, né? Que você está com a vida profissional, pessoal, familiar, tudo misturado dentro do mesmo lugar, das mesmas paredes. Então, acho que de uma vez por todas isso morreu com essa pandemia. E aí, a gente já tem habilidades e permissão para falar sobre a gente tem que cuidar e ter corpos físicos saudáveis. A gente já tem espaço no mundo de trabalho para falar das emoções saudáveis. Então, os espaços de empregos que vocês vão começar a permear tem a ver com, ok, você vai ter uma série de incentivos para comer melhor, se exercitar, não ter longas jornadas de trabalho, mesmo que o trabalho demande, sabe? Tem um RH cuidando para que o seu corpo esteja mais são. E também tem toda uma política para trabalhar a parte mental. Então, eu posso falar abertamente que eu tenho um tratamento psicológico, eu posso falar que eu faço mindfulness, eu posso falar que eu tenho todo um cuidado de parar de trabalhar se eu estiver muito estressada e pedir alguns dias de descanso. Eu acho que já tem muito dessa liberdade. Porém, o corpo humano é mais sensível e sutil do que isso. Eu acho que aqui todo mundo já teve uma experiência de tecnologia humana, que a principal delas, para mim, é a intuição, sabe? Que você tem aquele momento, seja de escolha, de eu vou, eu não vou, eu decido, eu não decido. Ou então, um outro que eu sei que quase todo mundo também já teve, de chegar num lugar, ou de conhecer uma pessoa, e o corpo inteiro, ou adorar aquela pessoa que você quer abraçar ela, ou o corpo inteiro rejeitar aquela pessoa, e você falar, ou aquele lugar, e você falar, nossa, me fez muito mal, né? A gente chama isso de tecnologias humanas. O seu corpo também emite inteligência, né? E tecnologia não é só as máquinas, não são só as máquinas, não são só a parte sintética da coisa. A tecnologia é tudo aquilo que traz progresso. E aí, desse lugar, a gente vem falando muito dentro do Voices, dentro das nossas jornadas de educação de futuros, que a gente precisa resgatar essas tecnologias humanas. Por quê? Porque eu acho que a gente está às vésperas de ter tanta tecnologia sintética, artificial, copiando, né? Quem já ouviu falar de algoritmos altamente treinados, ou o tal do deepfake, né? Quem nunca ouviu falar, coloca aí, DEEPFAQE, deepfake, que é você pegar uma pessoa
e você colocar ela falando um monte de coisa que você não consegue perceber que é uma armação, e na verdade é. Como é que vai ser esse futuro onde as máquinas podem copiar a gente em 3D para o bem e para o mal, né? Se a gente não tiver essa nossa máquina humana mais alinhadinha, sentindo as situações, sentindo o outro, né, tendo intuições e permitindo tomar decisões por essa máquina humana, assim como a gente vai tomar decisões pelas máquinas sintéticas, pelos insights e pelos dados que as máquinas e os algoritmos vão trazer, eu acho que a gente vai ter muita manipulação daqueles que não estão preparados para isso. Então, a minha grande bandeira daqui para frente é pedir que vocês tomem conhecimento do corpo físico de vocês, do espaço emocional, mental de vocês, e desse espaço energético que faz com que a gente sinta coisas. Porque eu acho que esse é o principal contraponto para qualquer tipo de manipulação que venha no futuro, talvez, de pessoas usando tecnologia, não a favor, mas contra a gente. Nossa, eu acho muito fantástico pensar que no futuro, a lição de casa dos humanos é ser mais humano, né? Exatamente. É se conectar com quem você é, com a sua essência, suas emoções, seus sentimentos. Não lidar com o sentimento como se fosse uma coisa que tem que ser bloqueada, que você não pode transparecer, que você não pode ouvir, que você não pode sentir. Né? Então, um resgate muito grande, porque até então a gente foi educado para você nunca tá mal no trabalho, nunca tá chateado, você não sente nada de ruim, né? E agora não, é uma conexão maior mesmo que vai nos levar para um patamar melhor, né? Tanto profissionalmente, tudo mais. Exatamente, Natasha, porque isso qualquer linha de pesquisa de futuros, qualquer grande nome, né, nacional e internacional, todos eles acabam caindo para esse lado de você se autoconhecer. Eu tenho uma frase que a gente repete muito aqui no Voices, que a gente gosta bastante, que é conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai, sabe? Muito inspirado nas conversas do Harari, aquele que escreveu o livro lá, Homo Sapiens, Homo Deus, ele fala muito sobre os algoritmos não poderem nos conhecer melhor do que a gente mesmo. Então, é muito dessa linha. Eu acho que o futuro, ele não tem nada de Mad Max, de Black Mirror, de Matrix. A gente mapeia todo esse pilar humano e está cada vez mais, e principalmente esses jovens, né, vocês têm essa sensibilidade muito grande, é uma geração já bastante conectada, vocês têm essa linguagem emocional muito, muito aflorada, e a hora que a gente começa a trazer aspectos desse lado mais sutil, também tem uma boa entrada com vocês. Então, acho que não vai ser um grande desafio para vocês absorverem isso. Talvez aqueles que já estejam aqui mais endurecidos, né, mais acostumados a trabalhar na linha de montagem como máquina, vai ser um desafio maior. Acho que travou. Vocês me escutam? Eu escuto você, eu acho que o Elinho e a Natasha tiveram algum problema ali. Bom, você falou uma coisa importante aí que acho que é legal a gente falar ainda, da gente pensar enquanto formação. Você pensou lá atrás. Olha, eu achei que aprender línguas, dominar a língua, dominar o inglês era uma ferramenta legal que eu já projetava lá para frente. Essas ferramentas, assim, que aparentemente já eram diferenciais lá no passado, e a gente olhando para o futuro e vendo, assim, tecnologias fazendo traduções e coisas do tipo, coisas do gênero, você acha que ainda elas sofrem no humano uma espécie de upload, assim, uma espécie de upgrade, perdão. Elas ainda são necessárias, quanto mais, por exemplo, você ficou em Wuhan, eu tentei aprender um pouco de chinês recentemente, para mim foi uma coisa muito difícil, assim, para quem já domina as línguas, eu achei muito difícil ter esse contato. Como é que você enxerga, assim, ainda esses diferenciais do passado ainda sendo necessário nesse momento? Perfeito, Felipe. Eu acredito que a minha resposta segue na mesma daquela da primeira da faculdade. Felizmente ou infelizmente, essa é a geração que está chegando enquanto o futuro está segurando aí para vir. Os próximos 10 anos, eu acho que nada muda ainda nessa situação. A gente precisa que as tecnologias novas se massifiquem. A gente ainda vive só das últimas 2 tecnologias massificadas, que foi aparelhos inteligentes de smartphone, tablets, computadores, e pacote de dados. A gente consegue transmitir pensamento andando na rua, sabe? Pelo WhatsApp. Mas é só isso que a gente tem. Todas as tecnologias que eu falo e que tanta gente fala tanto,
é tudo versão beta, ainda não funciona direito, entendeu? E não funciona fazem quase 10 anos, porque elas começam a ser contadas lá em 2011. Então, eu acho que ainda vai mais 10 para massificar pelo menos a primeira leva delas, né, que é a inteligência artificial, imersão e algum tipo de nanotecnologia, que a gente vai ter tecnologia vestível ou inserível dentro da gente. Para que a tradução possa acontecer em tempo real, o 5G é necessário. Eu vou explicar 5G só para que todo mundo fique na mesma página, tá? Bom. Não é só mais um protocolo do seu celular. Ele mas ele vai mudar completamente a relação que a gente tem de transferência e transmissão de dados. Por que hoje eu preciso, de repente, de máquinas assim, né, na minha mão, ou a gente precisa dessas janelas para o mundo digital? Porque eu não consigo carregar ela no ar, né, que é a proposta das realidades imersivas. Porque eu preciso de uma latência, ou seja, de uma demora de transferência de informação, de tudo que a gente gera, todas as fotos, todas as conversas, tudo aquilo que a gente vai filmar. Imagina a hora que eu tiver um óculos que vai poder filmar as coisas. Eu já tiro foto o tempo todo com o celular. Imagina a minha visão de mundo podendo capturar tudo que eu vejo o tempo todo. Vai ser um Big Brother eterno, né? Isso é pesado do ponto de vista dados. Como é que eu coloco isso, inclusive, em 3D? Porque as tecnologias que o Facebook está trabalhando, por exemplo, você consegue mapear o ambiente onde você está em 3D e faz um teletransporte imediato da pessoa para a minha sala, para a sua sala, para o seu emprego, para onde você estiver ali naquele momento. Isso é muito pesado, são muitos dados que você precisa para reproduzir mundo real no mundo digital. A 4G e qualquer protocolo abaixo de 5G não consegue fazer isso, porque a latência de fazer processamento e a transmissão de dados é demorada. Com a 5G, as torrezinhas são mais potentes, e aí eu consigo ter essa latência quase zero. Para vocês terem uma ideia, quem tem 100 capacidade de 100 megas em casa, né, essa capacidade super alta de fibra, de repente, você vai ter 10 vezes mais capacidade inicial do que essa na rua, no ar, entendeu? No óculos, na lente, o que quer que seja o aparelho que você vai estar assumindo ali. E aí eu consigo fazer todo o processamento desses dados transmitidos na nuvem. Então, eu não preciso de aparelhos, eu não preciso de computador, eu não preciso de celular, eu não preciso de televisão, eu não preciso de aparelhos para fazer esse processamento. E é por isso que, de repente, talvez os óculos que estão saindo, as patentes da Apple para o óculos, é muito pequenininho, né, é fininho, porque, na verdade, ele vai ser processado tudo nesse invisível, nesse mundo digital. Então, a hora que esse 5G vier, vai vir junto com ele mundos digitais, todo esse mapeamento de lugares e pessoas, e aí a tradução simultânea de idiomas, tudo isso para chegar à resposta que você pediu, sabe, Felipe? Então, assim, felizmente ou infelizmente, vocês ainda, para um diferencial importante de carreira, e assim, não é só para os melhores empregos, é para que vocês possam ter essa possibilidade de conversa com o planeta. Os idiomas mais falados é importante serem absorvidos. O inglês ainda manda no mundo dos negócios, então, assim, ainda vagas importantes pedem o inglês. Para quem está iniciando, não é avançado, mas minimamente o inglês e minimamente a vontade de se aprofundar nele. Mas eu acho que vocês vão ser a última geração que vão aprender idiomas porque tem que. Acho que no futuro a gente só vai aprender idiomas porque quer inserir bastante dentro da cultura. Vai ser como estudar latim, assim, mais ou menos, né? Exato, eu quero inserir e entender a cultura do lado de dentro. Ok. Turma, nós estamos abertos para perguntas, vocês só precisam levantar as mãos aí, se vocês tiverem dúvidas. A Lígia está trazendo vários conceitos, várias informações, talvez vocês não estejam ambientados, fiquem à vontade para provocações. O Elinho e a Nath tiveram algum probleminha lá com a energia, mas eles estão se ajustando ali. A gente está tendo ainda. Eu vou aproveitar, Lígia, e fazer só um gancho com essa questão que você falou do 5G e de uma importância que eu queria que você colocasse como reflexão. Então, às vezes a gente vê nos jornais debates políticos relacionados ao uso ou não do 5G, da tecnologia, etc. Eu queria que você falasse da importância de nós termos
formações e lideranças nessas áreas, nas questões relacionadas à administração e à gestão pública, que tenham o real conhecimento do impacto dessas decisões para a população como um todo, e que certamente continuarão a ser profissões ou funções que devam ser desempenhadas também nessa dinâmica. Queria que você refletisse isso com a gente um pouquinho. Não, perfeito. Eu acho que a gente vem sofrendo dicotomias e binarismos, né, principalmente na gestão pública, bastante do passado, né? Tem horas que eu acho que eu voltei lá para 84, logo depois do golpe militar cair, enfim, né, a ditadura militar cair, mas enfim, opiniões à parte, até porque eu não me posiciono publicamente, é um ato político, é o que eu faço como pesquisadora, já trazendo esses futuros desejáveis. Então, vamos falar do político desejável. Esse político desejável, ele tem muito mais dessa humanidade, porque quando você fica o tempo todo só debatendo coisas que pertencem a um lugar muito pequeno de humanos, você perde a oportunidade de estar nos grandes debates, sabe? A gente está tão minimalizado, talvez, em série de coisas no planeta hoje, por conta de uma pandemia global, que, por exemplo, o 5G era para estar nas principais cidades do mundo a partir de 2023, e a gente já não sabe mais qual é a data. Então, eu acho que o mundo externo vai vir e vai levar os nossos planos embora. Se você já não tem esses políticos mais idealizados no futuro, que são pessoas drivadas para trazer esses bolsões de futuro para o presente, a gente vai ficar cada vez mais no passado. E a gente, quando faz esses cenários futuros e mapeia as principais tendências no planeta, a gente já percebe que o futuro ele não chega para todo mundo ao mesmo tempo. Ele chega em camadas, né? Então, de repente, você viver numa cidade mais central do planeta, você vai estar mais no futuro do que talvez nas cidades mais do interior, por uma questão de mais trabalho, mais diversidade, mais oportunidade, mais dinheiro para trazer tecnologia, para trazer tendências. A liderança segue essa massa que está ao redor. Então, assim como a gente dança com a tecnologia, a gente também dança com os políticos. Por isso que eu acredito muito nesse chamado, nos próximos 20 anos, de desenvolver cada um a sua melhor versão, ano após ano. Se em 10 anos a gente vai ter uma primeira massa de tecnologia madura, você tem 10 anos para trazer toda essa humanidade para fora, porque aí eu tenho certeza que você vai votar melhor, você vai entender quem são essas lideranças mais ideais para estarem capturando as necessidades daquele ecossistema que está inserido. Mas sendo mais frontal na sua resposta, a gente tem muito pouca discussão hoje sobre tecnologias do futuro no governo do Brasil e no governo do mundo, sabe? Eu acho que tem esse lugar aí nos principais países do planeta, Estados Unidos, os principais da Europa, mas tirando esses, e a China, né, que galopantemente está trazendo tecnologia para dentro do seu sistema de política, o resto do mundo está muito estacionado. Então, eu acho que vão criar bolsões mesmo, que a gente vai ter mais dificuldade de ter acesso, porque, por exemplo, faz 1 ano e meio que eu não consigo sair do país para conseguir comprar novas tecnologias, para trazer para cá, para o Brasil, e minimamente na minha bolha, trazer a experiência de futuro para quem eu consigo tocar. Então, assim, eu tenho bastante parcimônia para olhar nisso agora, por conta de tudo que está acontecendo interna e externamente. Mas sim, se não tiver, a gente vai ter desafios grandes. Muito bom, gente. Eu acho que agora a energia voltou. A gente passou um perrengue aqui nos últimos minutos, vocês não acreditam. Apagou a luz do bairro inteiro, mas voltou. Que bom que a gente está com essa conversa muito bacana, estou adorando. Queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, tá? Podem ficar à vontade para levantar a mãozinha. Vai lá, Alan. Legal, legal, pessoal. Lígia, obrigado. Aqui Alan, falou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tá frio aqui, gente. Não tá igual. Aqui a gente tá com uns 10 graus, eu acho, aqui, diferente do Felipe, né, que tá na Áustria, parece. Então, bom, a Lígia falou já, acho que lá no início, ela disse a questão de a gente poder se conhecer um pouco mais, né? Cada vez que a gente se conhece mais, a gente pode
desenvolver melhor o nosso futuro, enfim. Claro, e quem está começando agora, então, Lígia, para a gente poder montar um mapa para frente, né? Não o meu caso, mas talvez do meu filho e, como tu disse, da tua filha, que daqui a pouco recém está com menos de 1 ano, né? Se a gente fosse montar esse plano, a gente pode fazer com 2 caminhos, então, procurar conhecer tecnologia e procurar se conhecer também, para procurar esse alinhamento espiritual. Tu vai por esse lado espiritual também? Eu acho que tecnologia... Perdão, termina. Não, é isso, é procurar o lado da tecnologia e também o lado do interior, do espírito, enfim, caminhar junto esses 2 lados, é isso? Eu acredito que as pessoas dão muitos nomes, aqui a gente chama de energético para que quem tenha qualquer tipo enfim, de dificuldade com o lado mais metafísico da espiritualidade, que assim seja, mas se você não tem nenhum problema, inclusive esse, eu acho que a gente tem que começar a sair dos armários, sabe? Eu brinco que a próxima saída do armário é você poder falar abertamente sobre as suas orientações espirituais, energéticas, metafísicas, em qualquer ambiente de trabalho, porque eu acho que a gente tem muito dessa coisa da imposição religiosa, e aí a gente fala muito do laico, né, que as empresas tendem a ser laicas, os governos laicos, mas assim, eu acho que a gente está transcendendo isso, sabe? É muito mais eu brinco muito, assim, qual é a sua relação com o invisível, sabe? E aí tem muita coisa que acontece nesse invisível, e tem muitas técnicas que ajudam a gente a se autoconhecer. Mindfulness é uma delas, meditação é outra delas, e assim, qual que é a parte invisível de mindfulness, que é você fazer meditações de presença plena? É respirar. A respiração é invisível, o ar é invisível. Então, assim, a primeira porta para o invisível como é que está a sua respiração? Ela te diz muito sobre como está o seu ser e a sua vida, se você habita de fato o seu corpo emocional, físico e esse energético. Eu acho que só o fato de você descobrir que talvez, de repente, a medicina chinesa, há mais de 5.000 anos atrás, mapeou os nossos centros energéticos, os chakras, já ouviu falar sobre isso? Se não, vai buscar, são sabedorias ancestrais que estão sendo integradas no SUS, entendeu? O SUS faz reiki, o SUS faz medicina de agulhinha, sabe? Aquela que a gente chama de acupuntura. Por que o SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, está trazendo esse tipo de medicina que eles chamam de integrativa? Porque tem uma sabedoria e tem uma reflexividade de cura, de processos de cura reais. Eu acho que a gente tem que olhar muito mais para esse lugar, ademais dos motes religiosos, para que algo saia também, sabe? Você está, de repente, numa reunião, a pessoa falar que está com dor de cabeça, você pode até dar o remédio de dor de cabeça, mas se ela quiser e você souber apertar alguns pontinhos que libere também a energia da dor de cabeça, por que não, né? Eu acho que tem muito desse lugar hoje da abertura para falar. De repente, falar do céu astrológico, tomar uma decisão com Marte retrógrado, eu não tomaria, entendeu? Então, assim, eu acho que tem espaços para a gente abrir um pouco mais. Legal. Alan, quer falar mais alguma coisa? Quer? Não, tá ok. Obrigado, gratidão. É isso. Legal. Eduarda, pode perguntar. Oi, primeiramente, estou falando de São Paulo. Eu tenho uma pergunta que talvez não seja mais óbvia, assim, mas eu quero saber o seu ponto de vista, que é relacionada à pandemia. Eu entendo que isso afetou muito todo mundo, não só em vida profissional, carreira, mas assim pessoal também, espiritual. E no seu ponto de vista, já que você já está dentro da área, né, você convive com várias pessoas assim, eu quero saber, você acha que isso afetou de alguma forma, assim, nessas profissões do futuro e até nessa visão mesmo que você falou agora sobre os chakras e tal, você acha que as pessoas começaram, porque eu, por exemplo, nessa pandemia descobri algumas coisas que eu antes jamais faria, exemplo, a arte de meditar, sabe? Então eu acho que isso muda muito. Eduarda, quantos anos você tem? Tem 19. Maravilhoso. Que bom que você descobriu aos 19. Você está muito correta, obrigada pela sua afirmação, pergunta, né? Houve sim crescimentos bastante significativos em todas essas áreas de autocuidado, sabe? Desde yoga sendo feita
pela telinha aqui do computador no chão das nossas salas e quartos, as pessoas foram buscar um melhor comer, as pessoas foram entender por que emocionalmente elas estavam devastadas, sendo que elas não estavam saindo de casa e talvez ainda não tivessem necessariamente sido impactadas pela perda de alguém na família. Tem toda uma série de cuidados, né, e síndromes que estão chegando por conta de 1 ano e meio aquartelados, que é o que a gente está agora. Então, cada um foi buscar da sua forma a possibilidade de ter esse autocuidado. E a hora que você vai buscar esse autocuidado, você começa a descobrir que tem muita ferramenta para que isso aconteça, né? Eu brinco que a quantidade de aplicativos que apareceram desde que o celular inteligente aconteceu lá em 2012, 13, 14, é a quantidade de ferramentas para autoconhecimento que a gente tem hoje. Não é só mais 1, 2, 3 que nem tinha 10, 15 anos atrás, tem muita coisa. Então, sim, a resposta a pandemia trouxe também não só a possibilidade de fazer coisas digitalmente, como a gente está fazendo aqui um evento, mas a possibilidade das pessoas conhecerem um pouco mais desse lugar invisível, desse lugar de autocuidado, desse lugar de se olhar, né? Que num mundo urgente, caótico, quando está lá do lado de fora, não é tão simples assim. Então, sim, foi um ganho, mesmo que às custas de algo tão enfim, devastador, né, na raça humana. O Vitor ergueu a mão aqui, Nath, Vitor Matos. Perguntar. Boa noite, senhores, tudo bom? Sou o Vitor, falaram aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Pela primeira vez aqui participando com vocês, é uma honra e muito gratificante poder conhecer mais, né, sobre o futuro. Sou analista de recursos humanos, trabalho na área. Vou primeiro fazer um comentário. A gente já está não se desfazendo totalmente das pessoas, mas a gente hoje já, numa leva, a gente não contrata mais assistente administrativo, hoje a gente já contrata analistas financeiro que já gerenciam um sistema, o TI, enfim, várias áreas dentro da empresa. E a minha pergunta é sobre a relação do futuro. Como a gente soube nessa pandemia, a comorbidade ela aumentou muito mais ainda. Como é que vai ser essa... Hoje as pessoas procuram a espiritualidade, o bem-estar, o CrossFit aí, um exemplo muito na vida, né, de muitas pessoas, gente que nem sabia o que era, agora hoje passa a fazer. Então, essa relação do bem-estar, da comorbidade, você acha que vai aumentar com o trabalho do futuro, já que a gente não vai estar tão presencial, mas ali por trás, aqueles precisam manejar algo? Eu acredito que sim, Vitor, obrigado pela pergunta. O que a gente vem... Eu fiz um TED, que eu acho que é legal se você depois tiver mais curiosidade sobre dados, que chama O Futuro do Mundo e o Mundo do Futuro. Eu trago uma série de dados dentro das 4 áreas da economia, que é infraestrutura, dinheiro, conhecimento e relações, aonde essas novas tendências que a gente chama de soft, né, soft economy, pessoas mais leves, mais flexíveis, vão hackeando os antigos paradigmas que não são de todos ruins, mas eles são bem encaixotadinhos, né? Estão todos dentro de caixinhas, dentro da linha de montagem. Foi muito importante para a gente conseguir alcançar o progresso acelerado dos últimos 200 anos, mas que não responde mais a um mundo tão cheio de coisas. Então, lá eu trago dados, por exemplo, de alimentação, frente a um desmatamento, por exemplo, de florestas amazônicas, sabe? Quando a gente olha o desmatamento das florestas, tem muito a ver com a pecuária. E essa pecuária tem muito a ver com um tipo de alimentação que não alimenta boa parte da população mundial, que é a carne, por exemplo, bovina, né? Metade dos grãos e cereais que são produzidos no planeta vão para alimentar esse tipo de animal, que não vai para alimentar metade da população mundial. Então, no primeiro momento, parece que é um problema que se perdura muito, né, muito tempo e difícil de ser resolvido. E aí, quando você olha os números de 2012 para cá, da quantidade de vegetarianos que nós temos no Brasil, o censo, né, nos trouxe que de 2012 a 2018, nós somos quase 15%, ou seja, quase 30 milhões de brasileiros se autodenominando vegetarianos.
Isso porque eles não fizeram todo o mapeamento de 2018 para cá, que eu ouso dizer que isso cresceu, né? Eu vi a quantidade de negócios vegetarianos, veganos, de comida mais leve, acontecendo muito nesses últimos 3, 4 anos. Esse potencial, a gente só perde para a Índia, que tem 31% da população vegetariana. Olha que loucura. Esse potencial dobrando, né, esse número dobrou de 2012 para 2018, imagina se ele dobra de novo, e a gente alcança uma Índia. Você não acha que impacta diretamente os negócios que estão, de repente, devastando uma floresta como essa? Esse é só um dos dados que eu trago para mostrar que aquilo que está muito arraigado no modelo antigo está sendo hackeado pelas beiradas, sabe? Não vou deixar de comer carne, mas tem muita gente que não quer mais comer carne de bicho, porque faz a devastação das florestas, porque a gente não sabe direito qual é todos os cuidados de todas as carnes, se o bicho sofre, se o bicho não sofre. Tem muita gente preocupada com a quantidade de antibiótico na carne, e aí decide comer carne de planta, né? Tá aí o McDonald's, o Burger King, com hambúrgueres de planta. E cada vez mais isso é uma tendência. Você mora em Floripa, eu tenho bastante amigos e vou bastante a Floripa. Floripa é um lugar que respira essa nova forma de se alimentar, de se cuidar. Então, assim, esse é um ponto, né? Quais são todos os outros pontos que estão acontecendo no hackear desses antigos paradigmas? Nesse TED eu trago e dá para ter uma ideia da quantidade de coisas que estão mudando. O que eu posso dizer para vocês é que dentro de novas economias, que a gente chama de economias flexíveis aqui, né, soft economy, as pessoas também são flexíveis. As pessoas também são mais leve, mais soft. E para isso, as 4 áreas são repensadas. Qual é a sua relação com infraestrutura? Você precisa de muita coisa, muita casa, muito carro, muita roupa, muito consumo de infraestrutura? Ok. Saiba que você vai precisar de muita quantidade de dinheiro entrando todo mês. A hora que você mexe na sua relação com infraestrutura, você mexe com a quantidade de dinheiro que precisa entrar todo mês, todo ano. E dinheiro, para essas pessoas que já entenderam o próximo movimento, eles sabem que dinheiro é energia, porque eu ganho dinheiro com horas de vida. Se eu tenho mais espaço na minha vida, porque eu não preciso de tanto dinheiro para manter a minha infraestrutura mensal, eu mudo a relação que eu tenho com o consumo, né? Eu tiro os excessos de consumo. E assim também vai com a relação de conhecimento e relações. Quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu vou trabalhando todas as minhas feridas, né? Que a gente tem muitas, emocionais, físicas, energéticas, melhor é a qualidade das minhas relações. Eu paro de controlar e passo a confiar nas coisas, né? Eu paro de ter uma relação de comando para ter uma relação de afinidade, né? Eu paro de ter uma relação de necessidade para ter uma relação de afinidade. Então, lá nesse TED eu vou contando todos esses mapas que a gente vem fazendo nas 4 áreas econômicas de qualquer economia nova ou futura, e que a gente está percebendo que já está mudando bastante nas pessoas. Obrigado. Nossa, muito bom, Lídia. Quando a gente passa a ser mais humano, pensar mais o que a gente precisa, quem nós somos, o que nós queremos, né? Tudo muda ao nosso redor, né? A sociedade vai mudando, as economias, o mercado, as empresas, enfim, tudo vai respondendo dessa mesma forma. É muito profundo pensar em tudo isso, né? Eu sou vegetariana desde que eu nasci. Olha que legal. Tentava me dar carne, eu passava mal, eu não digeria carne de jeito nenhum. Maravilhoso. Então, logo entendi que não era minha praia comer carne, então eu nunca comi na vida. Olha Mas só. eu percebo realmente muitas amigas, muita gente conhecida falando, não como mais carne, agora eu sou vegetariano. E o próximo passo é tornar-se vegano. Então, realmente é um movimento que está acontecendo, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Eu acho que aqui não tem nenhuma pergunta. Mais alguma consideração? Com certeza a sua cabeça está fervilhando aí. Tá fervilhando bastante, mas já fiz uma série de anotações aqui, diversas, para a gente ampliando o nosso ecossistema mesmo, assim, as nossas maneiras de pensar e refletir. Eu achei legal, eu achei muito interessante essa consideração que essa conexão sua com o Harari. No 21 lições, se não me engano, ele traz uma reflexão em que, falando sobre esse erro que a gente tem em considerar as nossas emoções como se fosse uma parte
out da nossa racionalidade, né? E isso é um erro que a gente cultivou durante muito tempo, como se a gente pudesse pensar, né? Isso é emocional, isso é racional, mas na verdade as nossas emoções também são racionalizadas, né? Também são partes, são integrantes. Então, acho que essa coisa meio toda a nossa relação, né? Os nossos bairros, em que você tem um lugar onde você mora, e o lugar onde você trabalha, e o lugar onde você se diverte, e parece que a gente foi se fragmentando, a própria escola, né? Lá no passado, a gente está com uma professora e de repente tudo fica muito fragmentado, vira um monte de matérias, um monte de professores, lá na ponta fica difícil da gente amarrar. Eu acho que a gente está buscando um lugar de integridade que há muito a gente foi perdendo, né? A gente foi se fragmentando de uma maneira tão abusiva, e acho que a gente vem resgatando esse espaço de integridade que tem a ver com, em primeiro lugar, quem eu sou no mundo, quais são as minhas conexões, e como é que eu posso criar uma relação, um ambiente mais saudável, uma vida com mais sentido, com maior propósito. Acho que eu me sinto muito assim, iluminado pela sua fala, pelas participações, pelas conversas, e assim, é uma alegria poder te ouvir, poder me conectar dessa maneira com vocês todos. Que honra. Ai, perfeito, Lídia. Eu tenho só que te agradecer. Eu concordo com o Phelps. Sempre que eu te escuto, que a gente fala sobre isso, assim, é muito bom, sabe? Ver que é esse o caminho. Acho que é a missão de todo mundo que está participando aqui, falar sobre isso com seus amigos, parentes, né? Acho que é o segredo do futuro e do sucesso, né? Se reconectar. Quem você é? O que você gosta de fazer, né? Ouvir suas intuições, respeitar os seus sentimentos, suas emoções, não tentar esconder. Eu acho que é um bom exercício, né? Lídia, você tem mais algum conselho, alguma dica, alguma coisa para compartilhar com a gente finalizar aqui a live? Eu acho que o meu chamado é sempre que vocês... a gente tem pouco domínio, né? A não ser que você esteja hoje diretamente num trabalho responsável pela próxima grande tecnologia a ser lançada. A vasta maioria dos humanos tem bastante domínio sobre o pilar pessoas, né? E que pessoas? De verdade, só aqui você é mesmo, entendeu? Então, eu acho que o grande chamado é esse, né? É o conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Eu queria aqui só fazer um último share de tela, porque tem toda uma jornada, para quem quiser mais informações, ou mais formação sobre o que a gente está falando. Não coincidente, ontem nós soltamos a nossa nova jornada de educação de futuros. A cada ano a gente costumava soltar uma nova tendência, uma nova pesquisa, um novo olhar sobre todo aquele ano que foi mapeado. E aí o ano pandêmico veio e a gente ficou muito respeitando, né, transformando tudo que a gente já tinha em digital, e aí saiu, né, nesses últimos 1 ano e meio, o que a gente está chamando de jornada de educação de futuros, né? Ela foi lançada ontem numa live gratuita, então quem entrar no YouTube vai ver toda essa conversa bem detalhada, e a gente tem aí um workshop para quem quiser mesmo se aprofundar em todas essas técnicas, todos esses olhares, a gente poder testar onde é que vocês estão em relação à migração e integração entre o passado e o futuro. A gente tem uma série de experiências que podem ajudar vocês. Esse é o QR Code, é só apontar a câmera do celular de vocês que vai para o link do workshop para vocês terem mais informações. E eu acho que era isso que eu queria deixar à disposição. Eu estou à disposição nas mídias sociais, quem quiser me seguir, me perguntar, enfim. Eu gosto muito de fazer o que eu estou fazendo hoje, eu sou bastante vocacionada. Quando eu olho para trás, tá tudo certo, todos os caminhos me trouxeram a fazer o que eu faço hoje, e o que eu faço hoje tem muito daquilo que eu sempre fui. Então, a minha mensagem final é que vocês jovens, vocês já estão lá. A jornada de nós adultos ao redor de vocês é tentar ajudá-los a reconhecer, a se lembrar o que vocês vieram fazer. Muito bom. Obrigada mais uma vez pela sua participação, agrega muito. Eu acredito que todo mundo vai sair daqui diferente dessa live, pensando diferente, né, e tentando realmente trabalhar mais o autoconhecimento e se preparar para esse futuro, né, esse mercado cheio de tecnologia, mas também que a gente espera que seja muito humano. Elinho, quer falar mais alguma coisa? Felipe, Lígia?
Olha, pelo meu lado aqui, eu também sempre gosto muito de escutar a Lígia falando, eu acho que a gente aprende toda hora uma coisa nova, e essa sua frase agora, Lígia, me tocou muito, tá? Essa frase, conhece a si mesmo, senão o algoritmo vai conhecer, porque realmente fez muito sentido, assim, eu acho que a gente acaba deixando levar, né? A tecnologia está aí, vai facilitar tudo, e realmente depois não adianta reclamar que as coisas ficaram muito fáceis para um lado e muito difíceis para o outro, né? Nossa, então me deu até um estalo, assim, a hora que você falou, me deu até um negócio. Caramba, é muito, muito verdade mesmo. Muito obrigado por trazer isso para a gente hoje. Foi muito legal mesmo. Que bom. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Obrigado você, Alain, pela participação, Maria, Vitor também pela consideração. Maria Eduarda. Maravilhoso. Legal, gente. Sigam a Lígia lá no Instagram, tá? Tem canal do YouTube do Voicers também, tem muito conteúdo legal, tem várias apresentações no TED, né? A Tecnomagia também é muito bacana de assistir. Enfim, tem muito conteúdo aí para a gente estudar. Obrigada pela participação de todos, foi muito bacana estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada, Lígia, e eu te chamo em breve para uma próxima, com certeza. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.